E aí pessoal, meus amigos, irmãos aí da Igreja Congregacional do Lins Vasconcelos, Deus abençoe a todos. Eu sou responsável aí de passar aí algumas informações e poder aí dar uma lapidada aí no nosso estudo dessa semana. Nós estamos falando sobre o tema, né? O semeador saiu a semear, né? E eu que sou o responsável aqui de passar tecer alguns comentários para ilustrar aí os nossos estudos dessa semana. Sabemos aí, eu sei que nós estamos passando um sufoco, né? Algumas coisas aí que estão acontecendo, que está entristecendo a gente, mas perdemos aí o Dudu, o Jorge, a gente fala que perdeu, né? Mas tenho certeza, se a gente vai, ora, e eles voltam, eles batem na gente, porque eles estão numa situação bem melhor do que a gente, né? Estão na glória, já com o Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Perdemos a Ivanda, Paulo, ano passado meu irmão, pastor Trindade. Algumas pessoas nos deixaram, mas nós vamos continuar. Nós não somos aqueles que retrocedem. Vamos continuar e podemos crer no amanhã. O apóstolo Paulo, numa das cartas, ele fala: onde está, ó tua morte, o teu poder de ferir? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então vamos continuar marchando em nome de Jesus. E esse ano nós estamos aí com o pastor Alexandre Marcos, trazendo colocando a gente para seguir um rumo, né? Uma trajetória. Ele começou nos chamando para a oração. E agora o foco olha só, a gente vai orar, mas nós temos que conhecer a Cristo. E você conhecendo Deus, conhecendo a Cristo, conhecendo a Trindade, conhecendo a Palavra de Deus, nós vamos nos fortalecer, nós vamos chegar num determinado lugar que algumas pessoas conseguem chegar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, então aquele, não são todos, né? Tem gente que pega o Salmo 91, abre e faz ali um amuleto, mas não, é uma situação que acontece interna, é o reino de Deus. O próprio Jesus, ele fala: não fica procurando o reino de Deus aqui ou ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Então olha a situação que ele está falando. E a gente aqui na palavra do semeador, a gente tem aqui 4 etapas, né? Parece até um joguinho, né? Mas a gente passa para a primeira etapa, a gente vai para a segunda, né? Zero o jogo, vai de novo para a segunda e as coisas a gente vai se aprofundando. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que ele tem um momento que ele fala assim: vocês já podiam estar comendo uma comida mais sólida. Estão comendo ainda mingauzinho, leitinho, está precisando de leite ainda. Poxa, já era para estar batalhando no campo espiritual, sabe? Orando, jejuando, né? Sabendo vivendo o sobrenatural de Deus, mas com alegria, uma alegria que supera todo entendimento, sabe? Que algumas pessoas conseguem chegar. Existe no encontro que a gente tem com Cristo, e eu não falo de seguir uma religião, mas um encontro sobrenatural, uma igreja invisível que se movimenta através de todo o nosso planeta Terra, né? Onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Então ali é formada a igreja do Senhor. Então aquela denominação, aquela igreja, a igreja católica, a igreja evangélica, não, é uma igreja sobrenatural, que muitos estão dentro de algumas igrejas e estão fazendo obras dentro da igreja, mas em nome de Jesus. Além da igreja, eles estão no trabalho, estão se movimentando nas faculdades, sabendo que ele é a igreja onde ele está, porque chegou num nível que ele entende que tem uma vida eterna e sabe, então passou os níveis. Eu trouxe aqui, antigamente eu jogava Mario, Luigi, Zelda, né? As pessoas aí que tem, né, o jogo do Mario, as pessoas que jogaram isso lá atrás, até hoje esse joguinho ainda está rolando por aí.
E a conversão e tanto o crescer em Cristo também passa por etapas, né? E aqui a semente aqui, né, o semeador saiu a semear, ele fala alguma coisa nesse sentido, tanto antes da conversão quanto depois, né? Aqui nós vamos ter três leituras: o Salmo número 1, de 1 a 3, Filipenses 1, de 9 a 11 e Lucas 8, de 8 a 15. Começando por Lucas, vamos dar uma acelerada. Lucas diz assim, Lucas capítulo 8, versículo de 5 a 15. Olha as etapas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. A salvação vem por crer. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria ou glória, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo, caminharam um pouco mais, né? São sufocadas pelos cuidados e riquezas de deleite da vida, e não dão frutos com perfeição. Quer dizer, eles dão fruto, mas não com perfeição. E os que caíram em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui dos espinhos tem até uma coisa interessante que eu queria refrisar. Aqui caiu sobre os espinhos, e a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos. Quer dizer, na verdade ele cresce, né? Mas o fruto dela não é um fruto perfeito, né? Não é um fruto perfeito. E quando a gente fala de fruto, a gente analisa aí duas questões muito interessantes. Você tem os frutos internos, que é do seu caráter, e tem os frutos de conversão, quando você entrega a palavra, passa a palavra para alguém, e a pessoa recebe a palavra, o Espírito Santo convence a pessoa da justiça, do juízo, né, do pecado, e a pessoa, o entendimento dessa pessoa abre, como abriu lá em Lia, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava pregando, o entendimento de Lia aberto para que ela compreendesse as Escrituras. E o que acontece? A pessoa se converte. Então esse é um fruto, é o fruto da conversão. E tem o fruto interno. Onde que está o fruto interno? Fruto do Espírito, de quem vive a vida de reino. Está lá em Gálatas 5, né, do 19, se não me falha a memória, 19 a 21, frutos da carne, e do 22 ao 25, fruto do Espírito, longanimidade, temperança, domínio próprio. Tem gente que, né, não consegue, né, tem os frutos imperfeitos. Tem domínio próprio? Tem pessoas que não conseguem largar de determinados vícios. Tem temperança? Tem gente que se explode à toa, né? E então tem essas duas situações que envolvem os frutos, né? As etapas que eu gostaria de falar alguma coisa, eu falo até que eu passei um período na minha vida, eu olho para trás assim, eu vejo, cara, eu escutei Cristo quando eu tinha 12, 13 anos. O nome da menina que me passou a Cristo naquela época, o nome dela é Ivelina ou Ivelise, uma coisa assim. Era na escola, eu estudava na escola Luiz César Saião Garcês, ali em Olaria. E ela falou que ela teve num monte, que Deus falou com ela. Eu falei, olha, o diabo tomou né?
a semente caiu à beira do caminho, o diabo tomou na hora. Eu já achei aquela menina doida, maluca, pirou na batatinha, saí de perto dela. O outro, eu fui numa igreja, escutei lá de Cristo, tá, a pregação, e depois eles ficaram me fazendo apelo para eu me converter. Eu falei, bem, eu tenho que ir lá na frente para fazer alguma coisa, senão não vai acabar nunca. Eu fui lá na frente, aquele glória a Deus, aleluia, e eu falei, esse pessoal aqui é meio doido, sai fora. Falei, não quero nada disso não. Cara, que pessoal doido. Quer dizer, olha aí a beira do caminho. Depois eu tive mais um contato com Cristo na igreja católica. Eu fiz catequese de adulto. E eu tinha uma outra situação religiosa, sem ficar citando o que eu fazia, as práticas que eu fazia, que eram totalmente contrárias ao Senhor, né? Em Êxodo 20, né, onde está ali os mandamentos, diz que Ele é o nosso Deus zeloso, e Ele não quer que nós façamos imagens de esculturas e nós não nos prostemos a ela, e se apresente o culto somente a Ele. Então imagina o que eu fazia, não era na igreja católica, era em outra religião, mas eu fazia algumas oferendas para deuses que na verdade depois eu descobri que não são deuses, né? Então, quer dizer, quando eu tive esse contato com Cristo na igreja católica, que eu vi um sufoco, eu perdi minha carteira de despachante do Detran, eu não podia dar entrada mais nos meus processos, eu trabalhava por várias concessionárias no Rio de Janeiro, e veio aquela angústia, aquela aflição. Eu acho que nesse momento eu estava aqui com os que veio os cuidados com a riqueza. Eu falei, não vou ficar duro. Eu voltei para a minha prática anterior, fui lá fazer o que eu tinha que fazer de obrigações e tal, para voltar. Eu abandonei aquela semente, né, de Jesus, né? Veio aí eu queria mais os deleites, queria o meu carrinho, tinha uma vida até certo ponto, assim, você olhar pelo lado patrimonial, era interessante, mas eu não tinha paz, né? 4 carros, terreno, tive um terreno no Recreio, alugava as melhores casas em Maricá, Saquarema, né? Mas não tinha paz, sabe? E eu abandonei porque quando tiraram a minha carteira, quando veio o sufoco, eu saí fora. E a semente só veio cair em terra boa quando eu estava já me formando, já com mais de 40 anos, eu já me formei, né? Eu concluí meu curso superior já com bastante idade, e o Senhor foi me cercando ali na faculdade com algumas pessoas, e eu fui numa igreja Nova Vida para fazer uma média com o diretor do Detran de Nova Iguaçu, o nome dele é Caldas, pastor Caldas, e ali eu tive encontro com Cristo. Os que estavam conduzindo o culto era a Raíssa e o Ravel, e ali caiu em terra boa, né? Caiu em terra boa, eu mudei completamente. Então os frutos internos meus mudaram. Eu era um cara muito rude, muito amargo, muito questionador e outras coisas mais que eu não quero ficar citando aqui, né? Mas eu mudei. Eu comecei a entender a vida sob outra direção. Comecei a sentir que a minha vida é limitada. Eu não preciso. E se eu comprar muitos bens, isso tudo vai ficar. Eu tenho só um período aqui. O que eu tenho que passar para a minha geração é a salvação que está em Cristo Jesus. A minha vida eterna, que eu tenho convicção em informar sobre a palavra de Deus, né? Sobre esse Deus maravilhoso, sobre o pecado que quem cometeu foi Adão, que morre no espírito para nos dar uma vida na carne, e Jesus Cristo, que inverte esse jogo, morre na carne e se entrega para nos dar uma vida, e vida em abundância, nos devolver a vida espiritual, o contato com Deus, né? Não quero entrar muito nesse, que eu me empolgo muito quando a gente vê um Adão que já nasce, já é formado adulto, e quando peca ele se torna uma criança se escondendo de Deus, né? Onde está Adão? Eu estou escondendo do Senhor que eu estou peladinho, né? E em Jesus ele nasce, e ele vem como criança e cresce, e hoje é o sumo sacerdote que pode se compadecer
das suas necessidades, e principalmente nos desafios de vencer o pecado, porque ele foi tentado. Isso está lá em Hebreus. Então, se você não está conseguindo vencer determinado vício ou determinada situação de pecado, você não está conseguindo passar de fase. Está voltando, me ouve toda hora, conversa com ele. Fala: Senhor, eu não estou conseguindo vencer isso na carne. Me ajuda. E ele vai te ajudar, porque ele me ajuda. Hoje eu tenho uma situação em Deus, porque eu já chorei muito para vencer pecado, para vencer várias situações que a carne cismava de me manter preso. Então a gente pode passar de fase sim, tanto antes da conversão, quando você vai passando até que você tem um encontro com Cristo, e depois, senão toda hora você volta. A gente não tem que ficar só como ouvinte da palavra. A gente tem a salvação, né, e a questão que envolve a conversão e a salvação. Eu quero explicar uma coisa: a salvação, ela acontece e tem dois momentos muito interessantes, né, que é bom a gente ter convicção disso, ter isso bem na nossa mente. Na salvação, na conversão, Deus ele te tira do inferno. Isso é automático. O teu nome é escrito no livro da vida, lá com tinta de sangue, na glória. Glória! Você tem aquela empolgação, você sabe o que está acontecendo, só que você tem que caminhar, porque é o segundo momento da conversão, que é o inferno. O primeiro você sai do inferno, o segundo é o inferno sai de dentro de você. O inferno que desde pequeno, desde quando você era criança, o diabo, as coisas do mundo, às vezes teu pai, às vezes tua mãe, às vezes teu irmão, às vezes colega de classe, às vezes seus amigos colocaram o inferno dentro de você, com abusos, situações que aconteceram contigo. Então esse inferno tem que sair. Então há uma caminhada, há um caminho para a gente seguir. Ele veio para nos dar vida, e vida é abundância. Então há esses dois períodos interessantes. E isso eu estou falando de salvação. Agora tem a vida do reino. A vida do reino, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus fala: o reino de Deus é conquistado com esforço. A salvação é de graça, mas custa um preço você caminhar e você ter uma vida no reino. Tem que pagar preço. Qual o preço? Qual o valor? Vamos lá, vamos fazer o cheque, né? Vamos fazer um Pix. Não, você não vai pagar assim. Você vai pagar você se envolvendo com as pessoas que vão se edificar você, que vai edificar a mim, né? A gente vai ser edificado. Por isso que Jesus ele fala lá em Efésios, ele fala que ele distribuiu os ministérios para que nós possamos ser edificados mutuamente para chegar à estatura dele. Ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, pastores, mestres, né? E distribuiu dons, deu dons de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito. Isso para a gente edificar mutuamente, para nós começarmos a entender o que é uma vida de reino. E quando a gente chega a gente começa a passar dessa etapa, a gente não fica um mero espectador. A gente ouve, olha o que ele fala assim, entre o que ele vai explicar e antes, né, da parábola, ele fala assim, ele clama: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem uma palavra que está em Mateus 13:15, que diz assim: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, não suceder que vejam com os olhos, os ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Olha aí. Quer ver outra passagem que fala sobre ouvir? Salmo 62:2. Uma vez Deus falou, duas eu ouvi. Olha, então você ouve, Deus falou uma vez, mas você ouve com o ouvido. Não quero interpretar mal, mas tu também ouves com o coração. É a semente que cai no seu coração. Que uma coisa é você ter a mensagem, ter a palavra de Deus sendo lançada desde o púlpito,
e você ter que conhecer quem você é em Cristo e saber quem é esse Deus maravilhoso. Se você entender quem é esse Deus maravilhoso, você vai ter convicção que Ele é teu pastor e que nada você vai sentir falta, sabe? Ele vai cuidar da sua vida. Jesus, ele fala, você para e fica ansioso. Não fica ansioso com coisa alguma. Apresente as vossas petições com ações de graça. O que é ações de graça? É agradecimento. Obrigado, Deus, porque quando eu abro a torneira, a água sai. Muito lugar e não sai. Obrigado, Deus, porque eu estou respirando. Tem muita gente hoje com falta de ar. Senhor, eu estou preocupado com isso. Me ajuda nessa situação. O próprio Jesus fala, olha, você não fica ansioso, não fica nervoso ou com o que você vai comer ou beber. Eu cuido dos pássaros do céu, eu cuido do lírio dos campos. Vocês valem muito mais. A gente vale muito mais. Quer ver outra palavra também que a gente vê, a situação que envolve ouvir, cair no coração e a gente praticar. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Está em Romanos 10, 17. E em Mateus 7, 24 está escrito assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quer dizer, você começa a entrar numa sintonia diferente de reino, de vida de reino. O Salmo 91 diz isso. O Salmo 91. Ele fala com muita propriedade, ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para pensar só nessas frases. Quer dizer, não é todos que habitam, aquele. Tem algumas pessoas que conseguem habitar no esconderijo. E não é só que ele vai de vez em quando lá. Não, ele habita. Ele está lá dentro. Não, de um esconderijo. Se é um esconderijo, alguém tem que revelar esse esconderijo, pelo menos o dono do esconderijo. E é o esconderijo de quem? Do Altíssimo. O que acontece com esses que conseguem chegar numa vida de reino, que além de ser ouvinte da palavra, ele também pratica a palavra? Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. Sabe? É interessante, o texto que a gente que é indicado para nós lermos é Filipenses, de 9 a 11. Filipenses 9 a 11. Está aqui, eu tinha já anotado. Filipenses. Filipenses. Está aqui, E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Quer dizer, você vê, olha só o pedido de Paulo. Eu quero que você aumente mais e mais ciência e conhecimento, quer dizer, sabedoria com conhecimento em amor. Como é que você conhece? Através da leitura da palavra, meditando a palavra, sendo sábio, buscando, pegando até outros livros que falam sobre a palavra, se edificando mutuamente, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalos algum até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então você vê que existe um local, existe um momento, existe como é que eu vou falar? Um estado da mente, do coração, mas somente aqueles que leem a palavra, aqueles que exercitam, como tivemos aula aí do Celso, que falou sobre disciplinas espirituais de oração, jejum, a prática da palavra, Você notar o que você está fazendo. Certa ocasião, um condomínio lá em Niterói, eu fui entrar por um lado, o porteiro falou para mim assim: amigo, você é visitante, né? Eu falei: eu vou para essa casa aqui do lado, é só fazer o contorno aqui que eu já estou aqui. Não, você tem que dar a volta no quarteirão.
longe para você entrar pelo outro lado, que o visitante é do outro lado. A casa que eu ia, né, foi a casa do irmão da Simone. Era ali, ele podia chamar ele para ele intervir naquela situação. Só que a autoridade naquele local ali era o porteiro. E a Bíblia fala respeitar toda a autoridade, obedecer. Eu tenho que entender que aquele homem ali, ele está revestido de autoridade. E se ele está me dando uma ordem, ele está falando para mim, não uma ordem, mas ele está falando que aquele procedimento ali não confere. Se eu quero ter paz, ver paz, justiça e alegria no Espírito, que faz parte, que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 9:17, né? Se não me falha a memória. Eu dei uma ré e dei a volta. E o que eu continuei tendo? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então, se nós temos uma indicação de oração, que a gente está ouvindo oração, se a gente está ouvindo que nós temos que meditar na palavra, que nós temos que nos envolver mais, vamos fazer isso, né? Você vê a promessa que está lá em Salmos, que é outra leitura. Em Salmo número 1 diz que você, nós podemos dar o fruto na ocasião própria. Tudo que eu fizer vai prosperar. Mas quem? Se eu seguir o conselho do ímpio? Se eu me deter no caminho de pecadores? Ou se eu me assentar à roda dos escarnecedores? Não, se eu... Sabe, o meu prazer, quer dizer, olha, prazer. Não é eu sou obrigado a... Eu vou... Ai, estou lendo. Não, eu passo a ter prazer, eu sinto falta da leitura da palavra. A leitura da palavra gera em mim um prazer. E nesse prazer, eu medito, né? Nessa leitura, eu medito dia e noite. E aí sim o texto fala que você será como árvore plantada em ribeiro por perto, a qual der o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. O texto começa falando do que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Só que isso aqui tem que ser, né? Se você colocar na frente esse texto, porque se o teu prazer está na lei do Senhor, invertendo, você não vai se deter no caminho de pecadores. Não vai ficar na roda de escarnecedores e nem vai seguir o conselho de ímpio. Porque o seu prazer está ali, você sabe o que Deus quer, você começa a ter conhecimento desse Deus maravilhoso. Quem Ele é para você? Que Ele é um Deus Pai. E cuida de mim, cuida de você. Sabe? Esse vai dar fruto. Fruto de conversões, fruto no ministério, vai ser referência para a geração futura. Sabe? Não vai ter dedo acusador, vai ser sempre cheio de misericórdia. Vai olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia. Vai olhar para aqueles que te perseguem. Vai olhar por essa nossa nação brasileira, para que haja um derramado do Espírito Santo, para que nenhum viés de divisões, né, de futebol, de partido, ou seja lá de que for, venha tirar você do foco. Venha tirar você do foco que é Cristo, e venha te transformar também no intercessor. Que você ore pelo Brasil, que você ore pela sua família e que você veja as pessoas se convertendo dentro do teu lar. Porque nós vivemos um momento que as 4 paredes caíram. Hoje eu posso fazer uma célula com a Júlia lá em Portugal, com o Jefferson e a Dani lá na Paraíba, com o Tenório lá no Sul. Eu posso ser igreja e ter célula, eu não preciso estar limitado em regiões. A gente tem que estar focado no que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo? Ele está movimentando a igreja dele, Ele está convergindo tudo. E está regimentando um povo eleito, sacerdote santo, real. A gente tem que entender isso. Oh, glória! Eu posso estar interagindo com uma pessoa que está na França, nos Estados Unidos, e a igreja dele sendo formada.
2 ou 3 no meu nome. Preciso de uma base do quartel-general? Preciso. Preciso do prédio da igreja? Preciso. Preciso da organização? Preciso. Mas Cristo está abrindo as igrejas. Nós podemos chamar pessoas de outros lugares para compor, né? E a gente se edificar mutuamente. A pessoa que está em Portugal pode me edificar e eu edificar essa pessoa, ou que está na Paraíba, ou que está no Sul. A gente começar a focar nisso, entender isso, essa grandeza, o que está acontecendo. O Evangelho não está mais preso, está solto, está aberto. Então que Deus te abençoe, que essa palavra venha produzir fruto, que você venha ter um compromisso com Cristo. Quando você receber uma mensagem, seja num congresso, seja na pregação do nosso pastor, você pegue e você vai exercitar. Vá fazer com que aquela palavra se cumpra na tua vida. Eu escutei domingo uma palavra, ele falou para eu orar, então vou separar um tempo de jejum e oração. Eu tenho quinta-feira, eu tenho oração de 6 às 8, de 8 às 10. Eu tenho um jejum que é toda sábado, na parte da manhã de 9 às 11. Eu tenho um jejum no mês, na parte da manhã, no primeiro domingo do mês, de 9 a meio-dia. Por que eu tenho esses intervalos todos? Para pensar. Deus está dando oportunidade para todo mundo. Eu não posso domingo, que eu tenho que ficar em casa. Mas sábado eu posso. Mas será o que está atrapalhando você caminhar, de você buscar, de você ser um praticante da palavra, não é você mesmo? Então não é hora de repente da gente orar: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo caminhar. Me ajuda, porque a direção do Lins Vasconcelos, a direção dada pelo pastor e pela liderança, está indo para um caminho. Eu quero esse caminho e eu não estou conseguindo. Liga para o seu líder, falou: não estou conseguindo. Líder, liga para o seu supervisor: olha, eu não estou conseguindo caminhar. Está acontecendo muito isso. Não é vergonha, não. Pede ajuda. Toca a trombeta ali, como Neemias fala. Se o inimigo entra por um local, toca a trombeta, que nós vamos todos para lá para te ajudar. Então que essa palavra venha de encontro ao seu coração, venha te abençoar, e vamos lutar juntos. Vamos como é que Deus está nos chamando para um exército. Nós estamos vivendo os últimos dias. Está na hora da gente se posicionar. Beijão no coração. Deus abençoe a todos.